Olá, a região de Nagorno-Karabakh, ou Alto Karabakh, aportuguesando, é um enclave armênio, ou era um enclave armênio dentro do território do Azerbaijão, um país muçulmano. Os armênios que habitam a região há milênios são cristãos ortodoxos, então o conflito tem também um aspecto religioso. O atual conflito começa com o colapso dos impérios russo e otomano no fim da Primeira Guerra Mundial. A Armênia e o Azerbaijão declararam independência e reivindicaram a soberania sobre Nagorno-Karabakh. Durante a Guerra Civil deflagrada pela Revolução Comunista na Rússia, os bolcheviques tomam toda a região do Cáucaso. A Armênia e o Azerbaijão viram repúblicas soviéticas. O conflito é agravado pelo ditador soviético Joseph Stalin, que antes mesmo de chegar ao poder absoluto, era comissário das nacionalidades quando a União Soviética foi fundada em 1922. Dentro da política de dividir para reinar, em 1921, Stalin transformou Nagorno-Karabakh numa região autônoma sob controle de armênios dentro da República Soviética do Azerbaijão, sem ligação por terra com a República Soviética da Armênia. Com certeza, Stalin não acreditava no fim da União Soviética. Durante décadas, Stalin e seus sucessores sufocaram os nacionalismos dentro da pátria do comunismo. Com as reformas e a abertura política do líder soviético Mikhail Gorbachev, a partir de 1985, os conflitos étnicos ressurgiram. Em 20 de fevereiro de 1988, os armênios de Nagorno-Karabakh declararam a independência da República de Artsakh. O nome armênio da região é o início de um conflito que vira uma guerra aberta no começo de 1992 e vai até maio de 1994, com cerca de 30 mil mortes e a fuga de 1 milhão de azerbaijanos da região. Os armênios vencem, Nagorno-Karabakh se torna independente de fato e os armênios tomam um corredor, o corredor de Latchin, que liga o território à Armênia. O equilíbrio de forças começa a mudar na década passada com a política externa do ditador turco Recep Tayyip Erdogan, um islamista, de aumentar a influência da Turquia no chamado Turquestão, no antigo Império Otomano. Erdogan resgatou vários símbolos otomanos e gosta de ser chamado de sultão. Em 27 de setembro de 2020, com o apoio da Turquia, o Azerbaijão lança uma ofensiva militar. A Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh dura 1 mês e 2 semanas, termina com 3.825 soldados armênios e 2.912 azerbaijanos mortos, termina em 10 de novembro de 2020. Com a vitória do Azerbaijão, que toma parte do território, forçando os residentes armênios a fugir para a Armênia. A Rússia negocia um cessar-fogo e envia uma força de paz de 2.000 soldados para a região. O ditador russo Vladimir Putin, que tem um acordo de defesa com a Armênia, alegou que esta aliança só vale para o território armênio, não para Nagorno-Karabakh, que fica dentro do território do Azerbaijão. Putin não gosta do primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan, que chegou ao poder depois de uma revolta popular, tudo que Putin mais teme. A ascensão de Pashinyan não foi resultado de uma revolução colorida, como a Revolução Rosa na Geórgia em 2003 e a Revolução Laranja na Ucrânia em 2004, que Putin vê como conspirações ocidentais para aumentar a influência do Ocidente dentro da antiga União Soviética e assim enfraquecer a Rússia. Mas o regime armênio é o tipo do regime que Putin vê como uma ameaça a seu controle total sobre a Rússia. Com a invasão da Ucrânia, numa guerra que na verdade começou em 2014, depois da queda do presidente Viktor Yanukovych, aliado de Moscou, a guerra de Putin virou prioridade número 1 da Rússia, que tem negócios de petróleo com o Azerbaijão e usa o país, que é um grande produtor, para driblar as sanções internacionais à Rússia e também como um corredor para o Irã, grande fornecedor de drones para os russos na guerra contra a Ucrânia.
O Azerbaijão passou a ser mais importante para Putin do que a Armênia, que tem ligações com o nacionalismo russo através da Igreja Cristã Ortodoxa, uma das fontes do putinismo. A terceira guerra de Nagorno-Karabakh começou à 13h de 19 de setembro deste ano, com um bombardeio de artilharia e drones do Azerbaijão, no que a ditadura de Baku chamou de Operação Antiterrorista. Em 24 horas, os armênios, ameaçados pela fome, depois de 9 meses de um bloqueio econômico, com o fechamento do corredor de Latchin, se renderam, entregaram o controle do território aos azerbaijanos, que anunciaram a dissolução de todas as instituições políticas de Artsakh, sem oferecer qualquer tipo de autonomia política que outras minorias europeias receberam em situações semelhantes. O último governador armênio de Nagorno-Karabakh, Ruben Vardanyan, foi preso quando estava indo para a Armênia. A Rússia, que negociou o cessar-fogo na guerra de 2020, não acionou a sua força de paz, defendeu o desarmamento das forças de defesa armênias e a reintegração de Nagorno-Karabakh ao Azerbaijão. A violência é a violência e não a diplomacia que tem definido o destino do território. Frustrado, o primeiro-ministro Pashinyan deu sinais de se aproximar do Ocidente e anunciou a intenção de aderir ao Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. É o tribunal que decretou a prisão de Putin por causa do sequestro e deportação de crianças ucranianas. O ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, um pelego do Kremlin, advertiu a Armênia a não se aproximar do Ocidente. Mais de 70 mil dos 120 mil habitantes armênios de Nagorno-Karabakh fogem pelo território de Latchin, num êxodo que lembra as guerras que destruíram a Iugoslávia. Há uma purificação, limpeza ou faxina étnica em andamento com os armênios vítimas de um genocídio cometido pela Turquia durante a Primeira Guerra Mundial, com um total de mortes estimado em 1,5 milhão. O ex-procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Luiz Moreno Ocampo, comparou a situação atual a um genocídio. Hoje, os armênios anunciaram o fim de Nagorno-Karabakh. Do domínio armênio sobre Nagorno-Karabakh, a República de Artsakh deixará de existir em 1º de janeiro de 2024. Mas o conflito ainda não terminou. A província de Syunik, no sul da Armênia, de apenas 40 quilômetros de largura, separa o Azerbaijão de Nakhchivan, uma região autônoma do Azerbaijão, com uma pequena fronteira com a Turquia. Há anos, o Azerbaijão e a Turquia querem criar o corredor de Zangezur. Nas negociações de cessar-fogo de 2020, o Azerbaijão pediu garantias na segurança de transporte entre o Azerbaijão e Nakhchivan. Na segunda-feira, o ditador azerbaijano Ilham Aliyev recebeu Erdogan em Baku e, para festejar a vitória, falou no corredor de Zangezur, mencionado por Erdogan no seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada. A Armênia é contra e admite usar a força para defender seu território. Na terça-feira, Erdogan recuou e disse que, se a Armênia não quiser, o corredor pode ser desviado pelo Irã. O Irã, por sua vez, apoia a Armênia por temer que o Azerbaijão reivindique territórios iranianos com maioria do povo azeri, o mesmo do Azerbaijão. Mas paira no ar a ameaça de uma nova guerra no Cáucaso. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Thread. No Facebook eu colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!